Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações. Na aula de hoje a gente vamos resolver uma questão da banca Vunesp de razão e também que envolve porcentagem, tá certo? Então vamos iniciar a resolução da nossa questão. O que diz a questão? Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1/4. Então vamos anotar essa informação aí. Então a questão disse que a razão entre o número de ônibus novos e de ônibus usados é de 1/4, certo? Então essa é a primeira informação aí que a questão trouxe para nós, tá? Chamei ônibus novos de N e ônibus usados de U, tá certo? Então, continuando. Sabendo que o número de ônibus usados é 192. Então, a quantidade de ônibus usados é igual a 192, tá certo? Essa aqui é a segunda informação que a questão nos trouxe. Continuando. Então, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Então, a questão está querendo saber, né? A quantidade de ônibus novos corresponde a quantos por cento, né? Então, para a gente resolver essa conta aqui, a gente vamos ter que achar o valor de N e depois achar o valor correspondente em porcentagem da quantidade de ônibus novos com relação ao total, tá certo? Então vamos fazer isso aí. Bom, então aqui eu tenho N sobre U igual 1 sobre 4, né? Bom, a gente não sabe o valor de N, né? Porque a gente está procurando ele. E o valor de U, a questão trouxe que é 192. Então vamos substituir. Então eu tenho N, o nosso U aqui, que é de ônibus usados. A questão disse que é 192, vamos colocar aqui 192, igual 1 sobre 4, né? Bom, eu tenho aqui agora uma igualdade de frente para outra, né? Nesse caso aqui, como que a gente faz para responder? A gente multiplica cruzado, né? Então esse multiplica com esse e esse multiplica com esse, tá certo? Então vamos fazer 4 vezes N vai ficar 4N igual 192 vezes 1 vai ficar 192, certo? Bom, aqui a gente temos uma equação, né, de primeiro grau. Toda vez que eu tenho uma equação de primeiro grau, eu tenho que isolar letras de um lado e números do outro, certo? Então vamos fazer isso aí. Vamos deixar o N sozinho desse lado do sinal de igual. O 192 já está desse lado, então a gente mantém ele, certo? E o 4 aqui, ele está acompanhando o N, ou seja, ele está multiplicando. Toda vez que eu tenho um número que acompanha uma letra e que não tem sinal, é porque esse carinha aqui está multiplicando, tá certo? E eu vou passar ele para o outro lado do sinal de igual. Toda vez que eu passo um número que está multiplicando para o outro lado do sinal de igual, ele passa dividindo, tá certo? Então vai ficar 192 dividido por 4, certo? Por que dividindo? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Se estivesse dividindo, ele passaria multiplicando, tá certo? Bom, como é que a gente faz aqui agora? Então, a gente vamos resolver essa divisão aqui. Então, vou ter N igual 192 dividido por 4 vai dar 48, tá certo? Então a gente achou o valor, né? A quantidade de ônibus novos, né? Desta empresa de ônibus, certo? Bom, o que a questão está querendo agora? A questão está querendo saber qual a porcentagem que 48, né, que é a quantidade de ônibus novos, corresponde ao total da frota, né? O total da frota, você concorda comigo que é
a quantidade de ônibus usados, que eu chamei de U, mais a frota de ônibus novos, que eu chamei de N, certo? Então, ônibus usados, a gente temos 92, mais ônibus novos, né, 48, certo? E quando a gente somar aqui 192 mais 48, vai dar 240, certo? Então aqui a gente já temos o total de ônibus desta empresa, né? Considerando a quantidade de ônibus usados e novos, certo? Bom, como é que eu faço agora para saber a porcentagem, né, que representa 48 com relação a 240, que é o total, né? Então eu faço assim, ó. Essa aqui é a parte, né, que a gente quer saber com relação a um todo, certo? 240 é um todo. Então, a gente vai montar assim, ó. Vou escrever aqui a parte e embaixo o todo, certo? A parte que a gente está procurando é 48. E o todo é 240, tá certo? Bom, o que eu faço aqui? Eu vou fazer essa divisão e quando eu fizer essa divisão, eu vou achar a porcentagem que corresponde a 48, certo? Antes de fazer essa divisão aqui, eu vou simplificar. O que é simplificar? Simplificar é eu pegar um número que divide o 48 e o 240 ao mesmo tempo, certo? Que número que faz isso? O 2, né? 48 é par e 240 é par, certo? Fazendo isso, 48 dividido por 2 é 24. 240 dividido por 2 é 120, certo? Ainda dá para simplificar por 2? Sim, 24 é par, vou dividir por 2. E o 120 também é par, vou dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 vai dar 12. E 120 dividido por 2 vai dar 60, certo? Bom, agora eu tenho 12 sobre 60. Eu posso continuar dividindo por 2, porque 12 é par e 60 também é par. Mas eu vou pegar um outro número maior para o 12 e o 60 ficar cada vez menor e facilitar a nossa divisão. Então, vou dividir por 3, tá certo? O 3 consegue, o 12, né, é divisível por 3 e o 60 também é divisível por 3, tá certo? Então, 12 dividido por 3 vai dar 4 e o 60 dividido por 3 vai dar 20, certo? Então, agora eu tenho 4 sobre 20. Bom, o que eu faço aqui agora? A gente tem que pensar no seguinte: qual o número que eu vou ter que multiplicar o 4 e o 20, porém, qual o número que eu multiplico o 20 que vai dar 100, certo? A gente tem que pensar nesse número agora. Qual o número que eu multiplicar o 20 que vai resultar no valor 100? É o 5, né, galera? Então, a gente pega e faz assim, ó. A gente pega 4 vezes 5 vai dar 20, certo? E 20 vezes 5 vai dar 100. Ou seja, a gente já encontrou o resultado da nossa questão, que é 20%, né? 20% é igual a 20 sobre 100, tá certo? Então, o resultado dessa questão aqui é a letra A, 20%. Então, 48, né, com relação a um todo que corresponde a 240, corresponde a 20%, tá certo? Pessoal, então foi isso, né, nessa questão. A gente aprendemos aí a montar uma questão aí que envolve razão e proporção e também porcentagem, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se ainda não for inscrito,
Se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube te notificar quando a gente postar novos vídeos e deixe seus comentários e até a próxima.